Aleluia. Graça e paz a todos os irmãos. Boa tarde. Estamos aqui para mais um momento para cultuarmos ao nosso Deus. Neste dia de domingo, 5 de abril. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te somos gratos, ó Deus, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua fidelidade nas nossas vidas. Te estamos gratos, Pai, porque o Senhor nos guarda, nos protege, nos livra de todo o mal. O Senhor tem os seus anjos que trabalham a nosso respeito. O Senhor ordena para que eles nos guardem nos nossos caminhos. Obrigado, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos tem concedido. Obrigado, Pai, pela sua graça. Obrigado, Senhor, Pai, pela sua presença em nós. Abençoa, Deus, cada irmão, cada irmã, cada amigo que estará participando deste momento, deste culto. Abençoa as suas casas, abençoa a sua família, abençoa as suas vidas, Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Pai, os teus filhos lá no Brasil, Pai, que estão, ó Deus, neste propósito de jejum, Senhor. Derrama, ó Deus, Pai, de uma unção especial sobre aquela nação, ó Pai, sobre os governantes dessa nação, aleluia. Que a tua igreja, Pai, que ela possa realmente fazer a diferença naquele lugar, Senhor. Que ela possa, ó Deus, impactar aquela nação, aleluia, pelo teu poder. Que ela possa, ó Pai, fazer a diferença naquele lugar, Senhor. A tua igreja, que é a tua autoridade na terra, Pai. Que ela possa, ó Deus, aleluia, fazer toda a diferença perante uma população que se tem corrompido, que se tem contaminado com o pecado. Sim, eu peço, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor levante homens e mulheres nessa nação do Brasil, aleluia, para que possam reivindicar o reino dos céus na terra, no nome de Jesus. Senhor, abre os nossos corações nesta tarde, Pai, para assim recebermos a Tua palavra, Senhor. Que a Tua palavra caia em boa terra, que a Tua palavra ela não venha a cair sobre os pedregais, que ela não venha a cair, ó Deus, sobre o caminho em que as aves do céu venham pegar a semente, que ela não caia sobre os espinhos, mas que ela caia numa terra fértil, uma terra que possa acolher essa semente e que ela seja regada pelo Espírito Santo. Senhor, em nome de Jesus, venha, ó Deus, ministrar em nossos corações toda a Tua vontade, todo o Teu poder, todo o Teu querer. Tu és um Deus soberano, justo e fiel, Pai. Aleluia. A Ti rendemos graças, a Ti rendemos glórias. Toda a honra, todo o louvor, todo o poder e majestade são Teus, Senhor. Aleluia. Tudo é para Ti, Senhor. Tudo foi feito para a glória do Teu nome, Deus. Tudo foi feito, Pai. Aleluia. Para que o Teu nome seja exaltado, engrandecido, glorificado. O Teu nome é grande, poderoso. O Teu nome está sobre todo nome, no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado, Senhor, pela Tua fidelidade. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Deus Pai, pelo Teu querer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Amém. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Bênção para todos. Um momento que nós nos prostramos aos pés do Pai, nós sentimos a presença dEle, sentimos a presença de Deus. Aleluia. E antes de nós estarmos aqui no direto, estávamos aqui no louvor, o louvor que diz que há um lugar, um só lugar que nós devemos estar. Esse lugar é no Senhor. Aleluia. Só no Senhor é que nós podemos encontrar refúgio. Só no Senhor é que nós podemos encontrar paz, alegria para o nosso coração. Só no Senhor é que nós podemos achar
consolo e conforto para a nossa alma. Não há em nenhum outro lugar a não ser aos pés do Senhor Jesus. Aleluia. Deus é bom, Deus é fiel. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de Apocalipse. Os irmãos que acompanham a leitura. Aleluia. Apocalipse no capítulo 2. Aleluia, Jesus. Louvado sejas tu. Apocalipse capítulo 2. E vamos ler do versículo 1, versículo 1 ao versículo 7. Aleluia. Apocalipse capítulo 2, versículo do 1 ao versículo 7. E diz assim a palavra de Deus. Escreva ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos, e sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Em algumas traduções fala o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso. Aleluia. Esta foi uma carta, foi a primeira carta que João escreve acerca das visões, ou da visão que ele teve, da palavra revelada por Jesus ao apóstolo que se encontrava na ilha de Patmos. E nesta primeira carta ele fala acerca de Éfeso, a igreja que está em Éfeso. E essa igreja que está em Éfeso era uma igreja que se encontrava na Ásia Menor. Era uma igreja que se encontrava num grande centro, não é? Porque Éfeso era o centro, no fundo, era um centro de comércio entre a terra e o mar. E esta era a segunda maior cidade do Império Romano, na época do Império Romano. E nela estava fundado um grande porto comercial, fazendo então de Éfeso uma grande metrópole entre a Roma, a Ásia Menor e o Médio Oriente. Nesta cidade também se encontrava um templo, que era o templo de Artemis, ou o templo de Diana, que na época era uma das maravilhas do mundo, não é? Que era o principal, no fundo, o principal negócio daquela cidade. E ali estava fundada também uma das igrejas de que o apóstolo Paulo havia fundado, que é a igreja de Éfeso, e onde o apóstolo João também havia ministrado nessa cidade. Mas esta igreja ela não aceitava muito bem o evangelho, porque isso estava a provocar alguns problemas no negócio, nessa produção de imagens dessa deusa, não é? dessa maravilha do mundo naquela altura. Nós podemos ver isso em Atos, no capítulo 19, o verso 18 ao verso 27, que diz assim: E muitos dos que tinham crido vinham, confessando e publicando os seus feitos. Também muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Assim a palavra do Senhor crescia poderosamente e prevalecia. E cumpridas estas coisas, Paulo propôs em espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedónia e pela Acaia, dizendo: Depois que houver estado ali, importa-me ver Roma.
E enviando a Macedónia 2 daqueles que o serviam, Timóteo e Erasto, ficou ele por algum tempo na Ásia. E naquele mesmo tempo houve um não pequeno alvoroço acerca do caminho, porque um certo ourives de prata, por nome Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana, dava não pouco lucro aos artífices, aos quais, havendo-os ajuntado com os oficiais de obras semelhantes, disse: Senhores, vós bem sabeis que deste ofício temos a nossa prosperidade, e bem vedes e ouvis que não só em Éfaso, mas até quase toda a Ásia, este Paulo tem convencido e afastado uma grande multidão, dizendo que não são deuses os que se fazem com as mãos. E não somente há um perigo de que a nossa profissão caia em descrédito, mas também de que o próprio templo da grande deusa Diana seja estimado em nada, vindo a ser destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo veneram. Então estamos aqui a ver de que aqueles que trabalhavam, aqueles que faziam artes, não é? Aqueles que faziam imagens, objetos acerca dessa divindade, eles estavam a entrar em desacordo com a pregação do Evangelho naquela cidade, porque eles estavam a ter prejuízo, eles não estavam a ter vendas, eles não estavam a ter a influência que eles tinham tido antes, porque o Evangelho de Jesus havia penetrado naquela cidade, derivado a essa igreja que o apóstolo Paulo havia implantado naquele lugar. E os habitantes daquela região estavam a abandonar a prática de adorar, de venerar essas imagens feitas por mãos de homens a respeito da deusa Diana, que para eles essas imagens não tinham mais nenhum valor espiritual. Agora eu pergunto, quem era Diana? Ou quem era Artemis, que era a deusa que imperava naquele lugar? Nós podemos ver em 1 Reis, no capítulo 11, o versículo 4 ao versículo 6, algo muito interessante. Diz assim: Porque sucedeu que no tempo da velhice de Salomão, suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir outros deuses. E o seu coração não era perfeito para com o Senhor seu Deus, como o coração de Davi seu pai. Porque Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e Milcom, a abominação dos Amonitas. Assim fez Salomão o que parecia mal aos olhos do Senhor, e não perseverou em seguir ao Senhor como Davi seu pai. Então aqui está a falar sobre Astarote. E Astarote, quem é Astarote? Astarote era Astarte, era deusa dos Sidônios, era deusa dos fenícios, e ela era filha de Baal. Filha de Baal, Baal era deus dos bosques, era o deus da fertilidade masculina, era o deus Moloque, sobre o qual eram feitos sacrifícios de crianças em relação a esse deus, era o deus Sol. Então Astarote, ou Astarte, era a deusa da fertilidade feminina, era a deusa da sexualidade, do erotismo, da prática sexual imoral. E é a mesma deusa, Azerá, do tempo de Elias, em que Jezabel era a sacerdotisa. Essa história nós podemos ver em 1 Reis, no capítulo 17, eu não vou falar aqui, mas é aquela história em que Elias, ele confronta os profetas de Baal, e ali fazem um sacrifício, os profetas de Baal ficam ali a clamar aos deuses para que se faça, para que ele apareça para consumir o holocausto, para consumir o sacrifício, e eles não aparecem, e aí então vem Elias, ele clama ao Deus dos céus, e acontece toda aquela história que depois o profeta acaba por matar, o profeta Elias acaba por matar os profetas de Baal. Então esta mesma deusa Azerá era a deusa pela qual Jezabel ela se servia, ela era sacerdotisa dessa deusa. E esta deusa, Azerá, era a mesma deusa Istar, que estava em Babilônia. Esta mesma deusa Istar é a deusa Afrodite da Grécia. A deusa Afrodite, toda a gente já ouviu falar sobre essa deusa Afrodite, que ela surge em Éfeso com outro nome, que é com o nome de Artemis, ou o nome de Diana. Hoje, o nome de Diana, essa deusa da fertilidade, da sexualidade, ela está ligada a Vênus. Vênus, quem é? Vênus no zodíaco, está ligado à Virgem, ao signo do Virgem. Então, vejamos que é a mesma divindade, com as mesmas características, só apenas mudou o nome ao longo dos tempos. E o apóstolo Paulo estava a entrar num confronto
num lugar, numa região que a idolatria predominava naquele lugar. Nós vemos no verso 2 e no verso 3 que Jesus ele fala para João acerca de alguns factos. Na verdade, durante muito tempo, a igreja de Éfeso, ela se mantinha resistente à idolatria. Foi algo que foi implantado, enraizado naquela cidade. Ela foi paciente, né? Ela provou, a igreja de Éfeso, ela provou muito dos que se diziam ser ministros do Evangelho, muitos dos que se diziam ser os profetas do Senhor, mas na verdade eram maus profetas, ou eram falsos profetas, eram mentirosos, como diz aqui o texto que nós lemos. Então, porém, viver em um mundo em que a igreja ela tolera o pecado, isso se torna perigoso, porque o relaxamento da igreja e o relacionamento com o padrão do mundo, com o sistema mundano, que entram na igreja, acaba por permitir o pecado dentro da igreja. E esse padrão mundano são as obras da carne, não é? Que estão referidas em Gálatas no capítulo 5, verso 19, que eu vou aqui citar muito rapidamente, que é a prostituição, a impureza, a lascívia, a idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, bebedices, glutonarias, sobre os quais os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. E o apóstolo Paulo, ele lutava naquela igreja contra este sistema mundano dentro das igrejas. Ele lutava contra com esta inimizade de Deus que estava dentro das igrejas. E isto atrai consigo aqueles que não têm nenhuma amizade com Deus, não é? Que acabam por levar muitos fiéis a se contaminar com essas práticas e a cair no pecado e a viver do pecado, se apostatando da fé. O engraçado é que o apóstolo Paulo, quando ele escreve a segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versos 2 e 5, ele vai dizer: porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Se os irmãos prestarem atenção à ministração que eu falei, que eu passei aqui no decorrer da semana, vocês vão encontrar aqui no Facebook ou no YouTube, no canal Abba Pai, vocês vão encontrar um tema conformado ou transformado. E aí vocês vão entender o profundo desta mensagem que fala acerca do sistema mundano ou dos padrões do mundo. Mas infelizmente a igreja dos nossos dias, ela prefere manter as pessoas vivendo no pecado, as pessoas vivendo no erro, vivendo do erro, para manter os seus próprios benefícios, do que a igreja trabalhar em prol da transformação das pessoas, de levá-las a abandonar o pecado, de viver uma prática de santidade, de fazer da santidade um projeto de vida, de alcançar a vida eterna. As igrejas estão mais focadas, estão mais preocupadas com aquilo que as pessoas podem dar como benefício físico, como dinheiro, como coisas materiais, do que propriamente a igreja trabalhar para que elas sejam transformadas pelo poder da palavra. Aleluia. O versículo 4, Jesus fala que tendo, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Não é? Jesus, após elogiar a igreja, quando ele fala para João, após elogiar a igreja, ele faz um alerta de uma forma reprovada. Ele disse: deixaste o primeiro amor. Paulo havia elogiado também este trabalho. Paulo havia dado um elogio ao trabalho que havia sido feito na igreja de Éfeso, no curso do seu ministério. Nós vemos isso em Efésios, capítulo 1, verso 15 e 16. Diz assim o apóstolo Paulo: por isso, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Então o apóstolo Paulo havia dado também uma palavra de ânimo para esta igreja, havia dado o seu aval de que ele estava feliz, que ele estava contente da forma como a igreja estava a trabalhar no meio
da idolatria. Não é? Que a igreja estava a impactar aquela cidade, a igreja estava a trazer estava a destruir a idolatria, o espírito da idolatria naquela cidade, e os irmãos que estavam dentro daquela igreja, que participavam daquela igreja, os membros daquela igreja, eles estavam a trabalhar em prol da comunidade. Se o que fazemos hoje é motivado pelo amor de Deus, por nós amarmos ao Senhor, o trabalho ele será recompensado. E além de ser recompensado, ele será duradouro. Mas se nós o fazermos sem essa motivação, rapidamente a essência ela acaba. Rapidamente ela se perde. Rapidamente nós perdemos o objetivo principal, o foco principal. Perdemos o primeiro amor. Não é? A nossa vida cristã, ela, na verdade, ela é assim. Quando nós aceitamos Jesus, quando nós recebemos Jesus na nossa vida, nós vivíamos, os primeiros tempos, vivíamos empolgados em aprender a palavra, vivíamos empolgados em ganhar o mundo, vivíamos empolgados em ajudar as pessoas, nós queríamos que o mundo fosse convertido à força, nós queríamos, a gente ministrava a palavra para as pessoas, a gente falava para as pessoas do amor de Jesus, o amor de Deus, aquilo que Deus havia feito na nossa vida, não é? Nós queríamos mudar as pessoas. Nós tínhamos uma intimidade com Deus tão grande, tão forte, tão vinculada, que nós tínhamos muito mais compromisso com a obra. Nós tínhamos muito mais compromisso com Deus. Nós éramos mais honestos em relação à nossa fé, à nossa crença. Não é? Mas com o passar do tempo tudo isso foi perdendo. O amor foi se esfriando. Como diz Jesus em Mateus 24, no verso 12, de que no fim dos tempos o amor de muitos se esfriaria. E também Jesus ele faz uma alusão, que ele diz, porventura quando eu vier à terra, acharei fé na terra. Aqui já está a falar num contexto da apostasia pelo qual nós estamos vivendo nestes dias, e também como sinal da vinda de Cristo, ou que antecede a vinda de Cristo, como diz o apóstolo Paulo, que antes de se manifestar a volta do Senhor Jesus, que haverá a apostasia, a grande apostasia sobre a terra. E na verdade, nós perdemos pelo caminho, na nossa caminhada na fé, derivado às circunstâncias, derivado aos problemas, derivado às lutas, derivado às dificuldades, derivado às tribulações. Nós temos perdido um pouco esse amor a Cristo, temos perdido um pouco essa afinidade, não é? Mas o apóstolo Pedro, ele escreve na segunda carta, no capítulo 1, verso 9: pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Ele fala aqui, pois aquele em quem não há estas coisas. Que coisas é que o apóstolo Pedro estava a falar? Ele vai falar nestas coisas na mesma carta, no mesmo capítulo, o verso 5 ao 7. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência piedade, e à piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade. Então este é um conselho que o apóstolo Pedro faz para a igreja, de que havendo estas coisas é exatamente um processo de aperfeiçoamento, de crescimento espiritual, e um processo ligado às obras, à piedade, ao amor fraternal e à caridade. A caridade é as obras comunitárias, é amar o próximo como a nós mesmos, é se preocupar com aqueles que necessitam, aqueles que precisam de uma palavra amiga, aqueles que precisam de uma palavra de consolo, de conforto, aqueles que precisam de um alimento, aqueles que precisam de um abraço. E este, na verdade, era um trabalho que a igreja de Éfeso, ela vinha a realizar-se por intermédio do ministério do apóstolo Paulo. Por isso o apóstolo Paulo, ele elogiou a igreja, assim como Jesus, quando ele se refere a João, para esta igreja, ele também dá esse elogio de que ela fazia essas coisas, mas porém, com o passar do tempo, ela perdeu a essência das primeiras obras. E o verso 5, Jesus dá um conselho: olha, lembra-te onde tu perdeste o primeiro amor, lembra-te onde tu caíste.
não é? E estas obras citadas, na verdade, nós já vimos lá em Efésios, no capítulo 1, nós já vimos essas obras que Jesus está a falar. Lembra-te onde tu caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. As obras que a igreja começou a fazer no início. Jesus faz esta ameaça. Ele diz que se não houver o arrependimento, ele virá e ele irá tirar o castiçal do seu lugar, se não houver arrependimento. Jesus faz essa ameaça. Ele dá o conselho para que a pessoa se arrependa, para que o líder da igreja se arrependa, para que os membros da igreja se arrependam, para que eu me arrependa, para que você se arrependa, porque senão ele irá tirar o castiçal do nosso meio. O que é o castiçal que Jesus está a falar aqui? O castiçal é o candelabro, não é? Que era usado no templo. O castiçal tinha uma missão, tinha uma função, que era dar luz aos sacerdotes no lugar, naquele lugar. E essa matéria, a matéria que era usada para dar luz, é o azeite. E o azeite simboliza o Espírito Santo. Então Jesus está a dizer, olha, se tu não te arrependeres, se tu não te arrependeres, se tu não vês onde é que tu caíste, onde é que tu paraste, onde é que tu deixaste de fazer essas obras, se não te arrependeres, eu vou até ti e eu vou tirar o Espírito Santo. Eu vou tirar a presença do Espírito Santo. Aleluia. É muito forte isto que Jesus está a falar. É necessário que a gente se arrependa. É necessário que a gente reconheça onde é que nós caímos. Onde é que nós paramos de fazer aquilo que antigamente, ou aquilo que outrora, para nós era alegria, era motivo de alegria, movidos pela fé, para anunciar as boas novas. Tem muitas igrejas hoje que não têm mais a autoridade dentro delas. Não existe mais a autoridade de Jesus, porque o castiçal foi removido. Porque o Espírito Santo, ele não está mais agindo onde haja o pecado. O Espírito Santo não está mais a ter a influência que havia. Aleluia. E durante o período atual, durante este período de agora, este período que nós vivemos, Jesus está dando uma oportunidade. Deus está dando uma oportunidade para o mundo, para as pessoas, para aqueles que se dizem ser líderes de igreja, para aqueles que são os membros de igreja, para aqueles que são os irmãos em Cristo, para que se arrependam, para que eles então venham a refletir na sua vida onde é que eles pararam na sua caminhada na fé, onde é que eles deixaram de pregar a palavra da salvação e passaram a pregar a palavra da teoria da prosperidade, das coisas materiais, deixaram de pregar sobre as coisas espirituais, começaram a pregar as coisas materiais, as coisas que são físicas, as coisas que são daqui da terra. Deus está dando a oportunidade para essas pessoas, para todos nós em geral, nos achegarmos mais a Ele, de nos achegarmos a Deus por intermédio de Jesus, de nos arrependermos, de nos reconciliarmos, de nós fazermos novas alianças com o Pai, de nós nos prepararmos, aleluia, para aquele caminho que o Senhor quer que a gente siga, e não o caminho que nós temos seguido, o caminho que muitos têm percorrido, que são caminhos feitos por eles mesmos. Aleluia. No versículo 6, disse assim Jesus para João: tens, porém, isto, que aborreces as obras dos Nicolaítas. As obras dos Nicolaítas, quem eram os Nicolaítas? Nicolaítas do grego período seguir. Aleluia. Louvado seja Deus. Então, a doutrina de Nicolau, ela era a mesma doutrina de Baal. E é a mesma doutrina de que nós já falamos, não é? Entre os Nicolaítas, eles praticavam a prostituição, o adultério, eles praticavam as práticas ilícitas, sexuais, que eles, segundo eles, não era pecado. Isso era permitido entre os membros dentro da igreja. Por isso a igreja de Éfeso, ela lutava contra esta denominação, assim como Jesus também diz: eu também aborreço essas obras dos Nicolaítas. Mas hoje tem muita gente, sobretudo cristãos, que praticam essas obras da doutrina de Baal. Tem muita gente que se apostatou da fé. Tem muita gente que foi contaminado com o sistema deste mundo pecaminoso, abandonou o seu primeiro amor.
Eu quero dizer para você que Deus ama o pecador. Deus não ama o pecado, Deus ama o pecador. O pecador que se arrepende, o pecador que se converte, o pecador que reconhece que errou, que pecou, que se arrepende, que pede perdão, que sabe que está nas trevas, mas sai das trevas, vai para a luz. Sabe de onde caiu, sabe onde pecou, sabe onde parou na sua caminhada na fé, se arrepende, pede perdão e volta de novo para a luz. Aquele que estava em trevas, aquele que reconhece que está no mau caminho e reconhece que precisa de voltar para Jesus. Deus ama todos esses. Aleluia. Deus ama a sua vida. Se você está numa condição de que você pecou, que você caiu, Deus ama a sua vida. Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador. Aleluia. E no verso 7 vai dizer: quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Aqui o verso 7. Esta é uma prova de que esta carta que foi escrita para João, para que o João enviasse ao anjo desta igreja de Éfeso, ela foi escrita naquela época, mas tem muito doutor da lei, tem muito teólogo que ensina de que isto que está escrito nesta carta é somente para aquela época, faz parte da história, faz parte do tempo que já passou, mas eu quero dizer que a palavra de Deus, toda ela, de Gênesis a Apocalipse, ela é atemporã. A palavra de Deus é atemporã. O que é que isso quer dizer? Que ela não está focalizada num só tempo. Ela não está ligada ao tempo cronológico como nós conhecemos, nem ela está firmada somente na história do passado. Aquilo que nós lemos na palavra, aquilo que nós aprendemos nas Escrituras, aquilo que foi para a igreja de Éfeso é também para os dias de hoje. Por isso a palavra de Deus ela não muda, a palavra de Deus ela é justa, ela é fiel, a palavra de Deus ela é eficaz, a palavra de Deus se renova a cada dia. Aleluia. A palavra de Deus nunca envelhece. A palavra de Deus nunca fica ligada ao passado, nunca fica ligada à história. A palavra de Deus, ela está, aleluia, ela está, quando nós lemos a palavra de Deus hoje, sobre um facto, um acontecimento de há 1000 anos atrás, há 2000 anos atrás, nós vemos que as coisas que estão a acontecer hoje já aconteceram no passado. Isso é uma prova de que a palavra de Deus ela é atemporã. É uma palavra que nunca muda. Aleluia. O Senhor Jesus disse: passam os céus e passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar, porque é uma palavra que está sempre viva. Aleluia. Factos que aconteceram no passado fazem parte da história. E tem muitos teólogos que dizem: não, isto que está escrito nesta igreja, para esta igreja já passou. Mas engraçado que eu, quando leio esta palavra, eu vejo que realmente possa ter até passado, mas eu vejo que está hoje nos dias também de hoje nas igrejas. Ela é atual. São coisas que acontecem nos nossos dias. Aleluia. Por isso esta palavra é para hoje. É para os dias chamados hoje, ano 2020. Aleluia. Glória a Deus. E Jesus, Ele diz: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida. Agora eu pergunto: onde está a árvore da vida? Nós vamos ver de que Jesus disse que ela está no meio do paraíso de Deus. Quando nós vamos ver Gênesis capítulo 2, o verso 9, diz assim o versículo: e o Senhor Deus fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então o Gênesis 2 está a dizer que a árvore da vida, que Jesus fala nesta carta, está no Éden, ou estava no Éden, estava no meio do jardim. Em Gênesis capítulo 3, o verso 3, diz assim: mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Então, que árvore era esta que Jesus estava a falar para João? Que árvore era esta que estava no meio do jardim? Nós vamos ver em Apocalipse, capítulo 22, o verso 14. Bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Em Provérbios, capítulo 3, o verso 17 e 18. Os seus caminhos são caminhos de delícias, e todas as suas veredas de paz.
é árvore de vida para os que dela tomam, e são bem-aventurados todos os que a retêm. Provérbios capítulo 11, verso 30. O fruto do justo é árvore de vida. Provérbios capítulo 13, verso 12. A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é a árvore de vida. A árvore da vida que Adão não podia comer, que Deus disse, desta árvore não comereis, ela está diante de todos nós. Ela está diante dos nossos olhos. Ela está acessível para todos nós, porque a árvore da vida é Jesus. A árvore da vida é Jesus Cristo. Essa árvore da vida que ele fala que ele fala aqui no verso 7, que dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, ele está a falar dele mesmo. É a mesma árvore que estava no Éden, no paraíso, que Adão viu e comeu, que não deveria ter comido. É a mesma árvore que está em Apocalipse capítulo 22, o verso 14. Aquele que vencer comerá dessa árvore. Essa árvore é Jesus. Em João capítulo 15, o verso 1 a 7, eu sou a videira verdadeira, o meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira. Jesus está falando. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Aleluia. Então nós vemos que na eternidade todos nós poderemos comer dessa árvore da vida, essa árvore que é a árvore que nos dá alegria. Mas hoje nós podemos descansar à sombra dessa árvore. Salmo 91, o verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Omnipotente descansará. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra da árvore da vida. Os que confiam no Senhor são como árvores plantadas, junto a ribeiros, onde sempre saciam a sua sede, onde nunca se cansam e nunca deixam de dar o seu fruto. Jeremias capítulo 17. Aquela árvore que está junto a ribeiros é a árvore que se chama Jesus. É a árvore que sacia a nossa sede, sacia a sede da nossa alma. É a árvore que alimenta o nosso espírito. É a árvore que nos dá a sombra. É a árvore que nos protege do calor. Essa árvore chama-se Jesus Cristo de Nazaré. Talvez você nunca tenha descansado debaixo dessa árvore. Talvez você já tenha até descansado, mas agora encontra-se desprotegido debaixo, que já não está mais debaixo dessa sombra, mas você quer ir achá-lo. Talvez você já tenha saciado dessas águas que saciam essa árvore que está à beira dos ribeiros, mas você perdeu o curso da água. Talvez você tenha perdido o acesso a essa fonte. Talvez você deixou de frequentar o jardim para estar junto a essa árvore. Jesus dá uma dica quando ele diz aqui no verso 5: arrepende-te e pratica as primeiras obras. Jesus está a dar uma dica de como voltar de novo para o jardim, de como voltar de novo a beber das águas, de como voltar de novo a repousar debaixo da sombra da água. E ele diz, da sombra da árvore: arrepende-te e volta para os braços do Pai, de onde você nunca deveria ter saído. Volte para Deus. Peça perdão a Deus pelos seus pecados, pelos seus erros. Procure alguém perto de você, alguém perto de onde você mora, para que você possa, e alguém que seja instruído na palavra, para que você possa se reconciliar com o Senhor. Aleluia. Se tiver dificuldades em encontrar alguém, se tiver dificuldades em pedir ajuda a alguém, envie uma mensagem para nós, para que nós possamos orientar, para que nós possamos ajudar, para que nós possamos encaminhar. Como eu já falei, Deus não ama o pecado. Deus ama o pecador que se arrepende e deixa o pecado. O apóstolo Paulo, ele fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a graça é o nosso Senhor Jesus. Em Efésios, no capítulo 2, o verso 8 a 9, também diz: pela graça sois salvos por meio da fé.
Isto não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. Não vem das obras para que ninguém se glorie. A graça é dom de Deus. É dom gratuito, por intermédio de Jesus. Eu quero dizer para você que a porta da salvação, ela está aberta. Ela ainda está aberta. Ela ainda dá acesso a que você entre por ela e alcance a graça do Senhor Jesus. Então eu faço exatamente essa mesma pergunta agora. Lembra-te de onde caíste e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Volta para o teu primeiro amor. Volta para o lugar de onde não deverias ter saído. Às vezes o curso do nosso dia a dia, da nossa vida, nos leva a afastar da presença de Deus, nos leva a afastar de Deus, nos leva a percorrer caminhos que nos afastam de Deus, que nos levam para longe da sua presença. Mas é errado o pensamento de dizermos que Deus nos abandonou. Jamais Deus abandona o homem. É o homem que abandona a Deus. E o facto do homem abandonar a Deus carrega consigo a consequência da desobediência. Nós vemos isso que aconteceu com Adão. Adão desobedeceu e por intermédio dele o pecado entrou no mundo, entrou na humanidade. Por isso nós hoje somos pecadores, reconhecemos que somos pecadores, porém Cristo Jesus, Ele veio para redimir os nossos pecados, para que por intermédio dele alcancemos a salvação e a vida eterna. E esse é o momento em que você pode exatamente fazer isso. Você pode até achar que está perdido, que não há mais jeito, que não tem mais solução para a sua vida. Eu quero dizer, tem solução sim. Enquanto a porta da salvação, a porta da graça está aberta, tem jeito sim. É só você se arrepender, é só você pedir perdão, é só você se reconciliar com o Pai, é só você voltar de novo para os braços do Pai, é só você não perder a esperança, não perder a fé, porque Cristo Jesus morreu por você também, em nome de Jesus. Aleluia. Não é fácil. Nada está fácil. Hoje, olhando para a circunstância do mundo, nada está fácil. Mas o Senhor Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Aleluia. Por isso nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Podem vir as lutas, podem vir as dificuldades, podem vir as tribulações, podem vir os problemas, pode o mundo desabar-se sobre nós. Pode o chão desaparecer. Mas uma coisa é certa, podem matar esta carne, mas o que está dentro de nós, que é a nossa fé, a salvação da nossa alma, ninguém consegue tirar. Quando nós estamos enraizados na rocha, que é Cristo Jesus, a nossa salvação, ela está garantida. Não se deixe abater, não se abale pelas circunstâncias. Aleluia. Volte para Jesus. Volte para os braços do Pai. Sabe? Quando nós olhamos para a parábola do filho pródigo, nós vemos que o filho, antes de ele sair de casa, ele estava em casa, estava com o pai. Mas foi ele mesmo que decidiu sair. E ele saiu, foi fazer a vida que ele quis, foi fazer a vida que ele achava que era a boa vida. E quando ele deu conta de que havia cometido um erro, ele voltou de novo para a casa do Pai. E o Pai, o nosso Pai, tão bom que Ele é, o Pai daquele moço o aceitou. Assim é Deus. Deus não rejeita ninguém. Deus aceita. E quando nós vemos acerca dessa parábola, o nosso Deus faz exatamente a mesma coisa. Ele prepara o melhor banquete para nós. Você, quando volta para os braços do Pai, é isso que Ele vai fazer. Ele vai preparar o melhor banquete, vai colocar umas sandálias novas nos seus pés, vai colocar um anel de autoridade na sua mão, aliança com Ele, um renovo de aliança. E você estará nos braços do Pai Celestial. Você irá ser cheio da presença de Deus. Você irá ser impactado pelo amor de Cristo. Você vai ser renovado no seu interior, restaurado no seu ser. Porque isso é a obra do Espírito Santo. Isso é a obra que o Senhor Jesus faz na sua vida. Aleluia. Então volte para os braços do Pai enquanto a porta da salvação está aberta, enquanto a porta da graça está aberta. Não desanime, não desfaleça, não perca a fé, não perca a esperança. Aleluia. Há um ditado no mundo que diz: a esperança é a última coisa a morrer. Aleluia. Nós temos que ter a nossa esperança viva de que Cristo está para chegar, para voltar, para buscar a sua igreja. Venha a tribulação que vier, venha o problema que vier,
nós temos que ter a nossa garantia de que nós seremos salvos, de que nós estaremos prontos para subir ao som da última trombeta. Aleluia. Então volte de novo, volte para os braços do Pai. Aleluia. Peça ao Senhor que lhe dê essa graça, para que Ele receba você de braços abertos. Aleluia. E você vai ver de que, aleluia, cair, todos nós podemos cair. O mais difícil é levantar. Mas quando nós olhamos para o céu, quando nós olhamos para o alto, que é de lá que vem o nosso refúgio, a nossa salvação, o nosso socorro, se os nossos olhos espirituais fossem abertos nessa hora, nós iríamos ver o Senhor Jesus descendo com os seus anjos para receber você de novo, para acolher você de novo. Se os olhos espirituais fossem abertos nessa hora, quando a pessoa se arrepende, quando a pessoa volta de novo para os braços do Pai, nós iríamos ver uma multidão de anjos festejando no céu pelo filho pródigo que voltou para os braços do Pai. Aleluia. Faça isso. Faça isso. Não deixe para amanhã aquilo que você pode fazer hoje, aquilo que está ao seu alcance hoje para fazer agora, neste momento. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Aleluia. Eu queria aproveitar que você curvasse a sua cabeça mediante esta mensagem que foi transmitida. Curva a sua cabeça. Peça perdão a Deus. Peça ao Senhor que lave as suas vestes no seu sangue e que o receba de novo no seu meio, no seu reino. Aleluia. E eu vou fazer a sua oração por você em nome de Jesus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, graças nós te demos, ó Deus, porque a Tua palavra ela é justa, ela é fiel, viva e eficaz. Tua palavra, ó Deus, é alimento para a nossa alma, para o nosso espírito. Aleluia. A Tua palavra tem poder para curar, para salvar, para libertar. A Tua palavra tem poder para transformar. A Tua palavra tem poder para, aleluia, nos fazer aproximar de Ti, para Te conhecer, para Te sentir, para viver, aleluia, aquilo que o Senhor quer que a gente venha a viver, ó Pai, que é a Tua palavra, a Tua vida, Senhor. Aleluia, vida em abundância, ó Deus. Ó Deus, assim eu oro, Pai, por aqueles que, ó Deus, durante esta mensagem, Pai, a Tua palavra foi tocada nos seus corações para se voltarem para Ti, para se arrependerem dos seus maus caminhos. Ó Pai, no nome de Jesus, eu peço, ó Deus, aleluia, que o Senhor os aceite de novo, Pai. Eu sei que o Senhor é um Deus bondoso, misericordioso, que o Senhor faz isso, Pai, com todos aqueles que se arrependem, que abandonam o pecado e se voltam para Ti. Assim, ó Deus, eu peço, ó Deus, aleluia, que o Espírito Santo console, conforte, dê ânimo, força, alegria, paz. Aleluia. Que o Espírito Santo inunde todo o seu ser. Que o Espírito Santo provoque, aleluia, uma crise no seu interior. Essa crise de transformação. Essa crise de mudança. Aleluia. No nome de Jesus. Pelo poder que há no Teu nome. Pelo poder da Tua palavra, Pai. Aleluia. No nome de Jesus. Transforma, Senhor, pessoas, Pai. Transforma vidas, ó Deus. Aleluia. Ó Pai, que a Tua palavra, através do impacto da Tua palavra, ela venha gerar, ó Deus, uma transformação no seu coração, na sua mente. Aleluia. Para que haja a mente de Cristo na vida de todos nós, de todos aqueles que se arrependerem, ó Pai. Aleluia. Que haja, ó Deus, uma renovação, aleluia, no seu entendimento. Que não aceitam as práticas deste mundo, que não aceitam as práticas, aleluia, deste sistema mundano, da idolatria, essas práticas que tentam introduzir-se dentro da Tua igreja, aleluia, que eles rejeitem essas obras do maligno, aleluia, em nome de Jesus, e que aceitem as Tuas obras, que aceitem a Tua vontade, o Teu querer, a Tua palavra, aleluia, aquilo que está no centro do Teu querer, no centro da Tua vontade, ó Pai, em nome de Jesus, e que isso venha, ó Deus, gerar uma paz no seu interior, uma alegria que brote do seu ventre, como rios de água viva, Pai, em nome de Jesus. Assim eu oro, ó Deus, aleluia, para que o Senhor, ó Pai, manifeste o seu poder, a sua graça, a sua glória, o seu amor,
amor, aleluia, a sua unção sobre a vida, Pai, de todos esses que te receberem, de todos esses que se voltarem de novo para ti, de todos esses que se converterem dos seus maus caminhos, de todos esses que se arrependerem dos seus pecados, aleluia, se arrependerem, ó Pai, com a genuinidade do seu coração, Pai. Não apenas da boca para fora, mas com todo o seu interior. Arrependerem-se, ó Pai, da vida que têm vivido e receberem e aceitarem a tua vida. Aleluia, a vida eterna. Aleluia. Em nome de Jesus. Tua palavra fala que, ó Deus, virão dias em que o Senhor irá converter o coração dos filhos aos pais e dos pais aos filhos. Eu acredito, ó Pai, que este é o momento que o Senhor está realizando essa profecia no nosso meio. E está fazendo essa palavra profética acontecer nos lares, nas casas, nas famílias. Corações se converterem dos pais aos filhos, dos filhos aos pais. Aleluia. Por intermédio das palavras que estão sendo instruídas, que estão sendo bombardeadas em cada lar. Em nome de Jesus. Abre os olhos espirituais do teu povo, ó Deus. Em nome de Jesus. Tira, ó Deus, as vendas dos seus olhos, que as escamas dos seus olhos possam cair por terra e possam ver o reino espiritual tal como ele é, para que as pessoas possam, ó Deus, se renderem aos teus pés. Porque, ó Deus, está próxima a tua vinda, Senhor. E está próximo o dia que o Senhor virá buscar a tua igreja. E o Senhor vem buscar uma igreja santa, imaculada. O Senhor não vem buscar uma igreja suja. O Senhor não vem buscar uma igreja cheia de pecado, uma igreja que está contaminada com o mundo. O Senhor vem buscar uma igreja santa, separada. O Senhor vem buscar uma igreja em que há a marca do Senhor, a marca do Espírito Santo. O Senhor vem buscar uma igreja que tem a marca, o selo de Deus, aleluia. E esse povo está se convertendo porque quer essa marca, quer a marca de Deus, não quer a marca do mundo, não quer a marca do anticristo, mas quer a marca do Senhor Jesus. E essa marca, aleluia, está de acordo com o livro da vida, porque o nome daqueles que te receberem estará no livro da vida. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, aleluia. 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 Santo de Israel. Tu és fiel, Pai. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Tu és fiel, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, manifesta toda a tua vontade sobre a vida dos teus filhos, Pai. Manifesta todo o teu querer sobre a vida de cada um, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Seja repreendida toda a obra do mal, toda a obra de bruxaria, feitiçaria, em nome de Jesus. Seja desfeita toda a prática, aleluia, das obras das trevas, que é lançada, encomendada contra a vida dos teus filhos, Pai. Toda a seta forjada, todo o dardo inflamado que tem sido lançado contra a mente dos teus filhos, caia por terra agora. Caia por terra agora, seja desfeito a nada. Seja aniquilada toda a obra do mal. Seja repreendida toda a obra satânica contra a vida dos teus filhos, no nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Aleluia. Tu és digno de todo louvor e glória, Pai. Aleluia. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Senhor, eu peço, ó Deus, sobre todos esses, ó Deus, que se arrependem, todos esses, ó Deus, que te aceitam, eu peço que o Senhor, ó Pai, passe com o seu sangue, Senhor Jesus, sobre a vida de cada um, para que fiquem selados contra toda a obra do mal que é lançada contra a sua vida. Aleluia. Que em cada porta da sua vida esteja a marca do Cordeiro, para que o mal não entre. Acampa os teus anjos, Pai, querubins, aleluia, serafins, ó Deus, com espada desembainhada, em cada porta das suas casas, para que eles guardem os teus filhos, Pai. Mal algum chegará à sua tenda, no nome de Jesus. Aleluia, no nome de Jesus. Porque eles estão, como diz no Salmo 91, primeiro, debaixo da sombra do Omnipotente, escondidos no Senhor, protegidos pelo Senhor. Aleluia, para que o teu nome seja honrado e glorificado, exaltado, no nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Aleluia. Deus abençoe cada um dos irmãos grandemente. Aleluia. Tome posse dessa palavra.
O Senhor Jesus tem prazer quando aquele que confessa os seus pecados e volta para os braços do Pai, ele tem alegria no seu coração. E essa alegria, ela é como rios de água viva que brotam do seu interior, que fluem do seu interior, transmitindo paz, tranquilidade, ânimo, esperança, fé, em nome de Jesus. Assim eu declaro bênçãos sem medida sobre a sua vida. Assim eu profetizo uma semana tremendamente abençoada na sua vida. Assim eu profetizo sobre a sua vida que as bênçãos do Senhor correrão atrás de você pela decisão que você tomou hoje, nesta tarde, de receber o Senhor Jesus, de se voltar de novo para os braços do Pai, de se arrepender dos seus maus caminhos. Em nome de Jesus eu profetizo bênçãos sem medida sobre a sua casa, sobre o seu celeiro, que não falte o pão sobre a mesa, no nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos grandemente e até uma próxima oportunidade. Shalom.